Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui no Sonho de Leí o primeiro grupo de pessoas que tentaram chegar até a árvore a qual Leí se achava, a árvore da vida, tá bom? E enquanto eles estavam no caminho, levantou-se uma grande névoa de escuridão, tá bom? E o que significa essa névoa de escuridão? Que cegou eles de maneira que eles ficaram desorientados. E aí eles se perderam por outro caminho, tá bom? Ó o que diz aqui. As névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam, tá bom? Então a névoa de escuridão são as tentações do diabo, que cega as pessoas, deixa as pessoas desorientadas. Eu vou ler o versículo, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 23 de 1 Nef. Diz assim: E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se, Vale a pena comentar aqui que nesses versículos que nós vimos nesse primeiro grupo de pessoas, não é mencionado a barra de ferro. A barra de ferro simboliza a palavra de Deus. Então essas pessoas pouco se importavam com as escrituras, não dava importância a palavra de Deus. Então quando veio as tentações, elas ficaram desorientadas, não tinha algo em que se agarrar e continuar no caminho, tá bom? Bom, eu gostaria de comparar com a parábola do semeador, que se encontra lá em Mateus 13, tá bom? No versículo 7 é mencionado: E outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, Então o que significa isso, Jesus Cristo ele explica o que é a parábola, o que significa essa semente que caiu entre espinhos. Nessa parábola aqui do semeador, no capítulo 13 de Mateus, o terreno são o nosso coração, tá bom? Na história de Leí, no sonho de Leí, as pessoas, esses grupos de pessoas simbolizam a gente, e nós temos que ver qual desses grupos a gente pertence, de pessoas. Já aqui, ele está falando qual coração é o nosso, tá bom? Porque a palavra, a semente é a palavra de Deus. E aqui no caso, ela caiu entre espinhos. O que significa um terreno que tem espinhos aqui? O Salvador mesmo explica no versículo 22, e diz assim: E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, as pessoas prestam mais atenção nas riquezas, nas seduções do mundo, que dão a mínima importância para a palavra de Deus, de modo que é infrutífera. Ou seja, a palavra de Deus não surte efeito nessas pessoas. Tá bom? Então eu gostaria de deixar essa mensagem, e vamos acompanhar os próximos grupos. Esse foi o primeiro grupo do sonho de Leí. Tá bom? Deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.